Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 16. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Evangelho ele é poder de Deus para produzir cura, para produzir vida. E nós acreditamos que para isso o Evangelho precisa ser bem compreendido. Será que ele tem sido de fato bem compreendido? Nossa vocação é tentar tornar claro esse Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus. Se você entende que isso é importante, se você entende que a tarefa que nós estamos cumprindo aqui, ela faz sentido, eu te convido para ajudar a gente a manter esse podcast. Nós não temos nenhuma finalidade lucrativa, nenhum de nós está aqui por isso. No entanto, nós temos algumas necessidades em termos de produção e de distribuição, divulgação desse podcast. Se você tem interesse em fazer isso, em contribuir, fale com a gente. Nós temos alguns canais de comunicação via WhatsApp, via e-mail ou pelo próprio Instagram. Dando continuidade ao que nós começamos anteriormente, o título desse episódio é Conversão e a Ética da Bondade, hoje, parte 2. O que nós tratamos de mais importante no último episódio? Existe uma cultura muito antiga de compreensão, uma história do conceito de bondade que muitas vezes produz distorções nesse conceito. Isso começou a ser tratado, acho que ainda vai ser melhor explorado, não é? E existe uma oposição muito clara entre uma racionalidade capitalística, em que é aquela em que eu me planejo na vida, eu me organizo da vida com uma meta. A meta é acumular para mim. Acumular o quê? Tudo. Tudo. Eu sou. O que eu quero para mim é prioridade. Desde patrimônio, dinheiro, então isso dá um sentido para o trabalho. Eu trabalho porque eu quero acumular mais, eu quero crescer meu patrimônio, quero me enriquecer. E também tem um sentido que vai além desse. Porque eu quero tudo para mim, o tempo para o descanso, para o entretenimento, o capital social, a maneira como eu sou percebido pelos outros. E na medida em que uma racionalidade capitalística opera, isso define a minha forma de viver, fica impossível perceber a necessidade do outro. Então, nesse sentido, foi trabalhada aqui essa oposição entre racionalidade capitalística e uma racionalidade afetiva que está na base da bondade. Como é que eu vou perceber, sem precisar que o outro implore? Bom samaritano, ele não pede ajuda, ele está lá inconsciente. Alguém precisou olhar e relativizar o que ele tinha, ou seja, para ajudar o necessitado, ele precisou perder dinheiro, tempo, se expor a desconforto, ele precisou relativizar o que ele queria para si. Então isso foi trabalhado aqui. Será que o mundo que a gente vive é um mundo onde predomina esse modelo de racionalidade afetiva que está na base da bondade ou um modelo de racionalidade capitalística que está na base da maldade? É isso, essa oposição eu entendo que está sendo trabalhada aqui. Para quem não assistiu o último episódio, na verdade a gente está tratando desse tema há um bom tempo, o tema da conversão, e esses valores fundamentais eles estão inseridos aí. Te convido a voltar e assistir esses episódios. Então, reiterando, essa ética da bondade, ela está sendo associada aqui ao tema, ao conceito da conversão. Conversão a quem? Ao modelo de Cristo. Como ele viveu, o que ele ensinou e o que significa esse modo de vida. É isso que a gente quer tratar aqui. Então, dando continuidade ao que nós trabalhamos no último episódio, eu fiz aqui um apanhado breve do que a gente vê. Não dá para fazer tratar de tudo que a gente já falou lá sem perder boa parte das informações. Então assistam lá o episódio e vamos seguir adiante, não é? De onde que a gente pode pegar o fio da meada do último episódio para dar sequência a esse tema? O professor Cláudio pode começar hoje? Deixa eu concluir. Concluir? Faltou concluir. Sim, vamos lá. Bem, então para finalizar, a gente trabalhou com um tripé: tempo, trabalho e competitividade. Bem, nós entendemos o sentido que se utiliza o tempo dentro de uma sociedade de produção de lucro, Nós entendemos qual é o valor do trabalho e também entendemos o que significa a competição. Competição ou a competitividade é reflexo de uma sociedade plural que vive na base da concorrência de mercado. Quer dizer, quem tem o melhor serviço para oferecer ganha, quem tem a preferência das pessoas e, portanto, quem tem a melhor preferência de um potencial cliente,
o risco de enriquecer, de ter uma guinada do ponto de vista do progresso material é maior também, né? Para finalizar, então, aí eu queria fazer uma pergunta, né? Que tem duas possíveis respostas, né? Que tipo de gratificações o hedonismo cultural proporcionou à psicologia do trabalho, do tempo e da competitividade nesse contexto? A primeira resposta, que é uma resposta que eu diria que tem um valor mais hipotético, inicialmente falando, né? É que a afirmação de uma vantagem comparativa que as faça reconhecida, deixa eu reler aqui para ficar mais claro para você que está aí, né? Primeira gratificação é um senso de afirmação de uma vantagem comparativa, quer dizer, uma afirmação de que a pessoa tem, de que ela tem alguma coisa além dos outros, né? Um predicado que a coloca em destaque em relação ao comparativo com os outros, né? E que as faça ser mais reconhecida no campo competitivo das relações instrumentais. Essa é a primeira gratificação. A pessoa que segue esse caminho, que reza essa cartilha, que valoriza o trabalho, valoriza o tempo, valoriza a competitividade, ela geralmente se entende mais competitiva. Portanto, acha que elas têm mais vantagens comparativas quando comparado com aquelas que não. As que não têm esses traços, essas virtudes capitalísticas, né, são comparados com as formigas, ou com as formigas não, com os preguiçosos, né? A conversa nossa do bloco do podcast anterior, né? Quer dizer, nós temos esse símbolo, né, da formiga, por sinal muito mal compreendido, né? Porque quem cita ele fala assim, olha, vai trabalhar, vai ter com as formigas, mas as formigas estão fugindo do inverno, estão fugindo da morte, estão fugindo da água. Elas não estão ali querendo ganhar dinheiro, nem estão pensando em ficar ricas. Elas são preguiçosas no inverno, né? Porque elas ficam lá agora. Exatamente. Ou você sai para buscar sua sobrevivência ou você morre. Essa é a questão. Pois bem, então, geralmente, esse é um primeiro efeito subjetivo. O hedonismo cultural, ele cria uma cultura em que a pessoa passa a se sentir mais especial que a outra, ou seja, portadora de uma vantagem comparativa quando comparado com outras pessoas. Portanto, ela passa a ter, dentro do campo da competitividade, ela passa a ter mais vantagem e se torna, eu diria, mais alvejável, né? E o segundo é que existe um outro efeito, que é a elevação de uma identidade social que as tornem mais invejadas e não mais admiradas. E aí existe uma diferença entre a inveja e o respeito, né? As pessoas que ganham essa evidência social, né, e que, portanto, têm a sua identidade social a mira de todos, né, alvo da mira de todos, da mira alitofóbica de todos, né, elas se tornam mais alvejadas, mais invejadas também, e menos admiradas e respeitadas. Por quê? Porque respeito é um conceito da tradição. O que é admiração, o respeito? É quando você reconhece a dignidade da pessoa, não pelo que ela, pelas conquistas que ela obteve na vida, mas pelos benefícios que ela produziu ao longo da sua trajetória humana. Olha, eu conheci um cara em BH, ele já faleceu, já tem mais de quase 20 anos que ele faleceu, ele era um engenheiro próspero, mas o que me destacava na vida dele não era a prosperidade que ele tinha. Ele tinha uma fortuna, mas era a capacidade dele de estender a mão para as pessoas necessitadas. O meu avô e minha avó eram um deles. Moravam de favor, de graça. Praticamente recebiam a sobrevivência desse senhor que não tinha nenhum compromisso. Simplesmente
Resolveu ajudar meu avô e minha avó, que saíram de uma fazenda, praticamente passavam fome na fazenda, colocaram eles para morar lá dentro. Não tem vínculo familiar, né? Deixa eu dizer para vocês, na época do cativeiro da Babilônia, surgiu uma crença dentro da cultura judaica. Era uma crença do mundo babilônico, né? Mas que vai ficando um reforço, recebe o reforço de tradições rabínicas, né? Presentes no Mishnah e também no Talmud. É de que é função de todo judeu ajudar judeu. Aí a gente entende a dificuldade que todo judeu tem de estender a mão para o samaritano. Ele olha para ver se é judeu. Não é um judeu, é um samaritano. Então, na parábola, o escriba pergunta quem é o meu próximo, não é? Ele quer delimitar. Até aqui eu vou, daqui para lá não. Exatamente. Existe um senso de restrição do exercício da bondade aí. Eu lembro que tinha um pastor que hoje está em São Paulo, um pastor calvinista. Hoje ele foi para São Paulo, virou estrelinha em São Paulo. Hoje eu estou podendo, né? Hoje eu estou queimando aqui as balas, né? Ele virou estrelinha em São Paulo. E uma vez eu lembro que eu estudava num seminário que ele tinha uma função, não sei se era de conselheiro, de pastor de alunos, não sei exatamente o que era. E aí ele disse que tinha uma verba que estava sendo colocada disponível por parte de uma missão americana, mas que só poderia ser dado para quem pertencesse à igreja dele, que eu vou me dar o direito de não falar aqui agora. A igreja que ele pertencia, a denominação que ele pertencia. Olha, essa missão, ela vai disponibilizar esse dinheiro, mas só para quem é membro dessa igreja aqui. Depois eu falo para vocês aqui, no off aqui eu falo para vocês. Eu falei assim, não, mas eu sou seu irmão, eu também sou cristão, ou não? Nós não somos irmão, não? Eu disse, não, mas você faz parte de outra igreja, de outra denominação, então tá bom, virou judeu. Virou judeu. Agora o critério é esse. Se faz parte da denominação, tem ajuda. Se não, tá fora do alcance, né? Eu acho que boa parte das pessoas que entram nesse mundo da competitividade, elas desenvolvem uma coisa. E aqui é o prejuízo maior que a racionalidade capitalística produz. Elas desenvolvem uma ganância, uma fome de conquistas que não passa nunca. Elas querem conquistar. Elas nunca se contentam com o que têm. O apóstolo Paulo diz, olha, se temos a comida para comer e as vestes para cobrir o corpo, estejamos contentes. Essa é a expressão do apóstolo Paulo. Estejamos contentes com a sobrevivência que a providência produz. No entanto, quem entra na lógica desse mundo aqui, ele é tomado por uma fome de querer sempre mais algo, eu diria, algo melhor, algo mais sofisticado, algo com um valor cultural mais expressivo e etc. Então é uma fome e essa fome está relacionada com o culto que se presta a Mamon, né? Contente tem a ver então com se sentir saciado, ter essa fome aplacada. Talvez o conceito de contente saciado e estabilizado. É como se a felicidade não dependesse
de muita coisa, né? Felicidade não, alegria, né? Não dependesse de muita coisa. Você não precisa ter muito para ser alegre na vida, para viver a vida com alegria e com paz, né? Lembre-se que quando a expressão vida abundante é colocada no Evangelho de João, é colocada mais dentro do contexto que Jesus falava sobre o quê? Eu sou a porta. As ovelhas escutam a voz do pastor. Elas estão no pasto. A vida abundante para elas tem alguma coisa a ver com o que elas desfrutam nesse pasto. É um metro quadrado. Vida abundante. As pessoas tiveram uma dificuldade, sobretudo na década de 80, aqui no Brasil, quando aquele Jim Swaggart veio fazer uma visita no Rio de Janeiro, no Maracanã, se não me engano. Naquela época tinha um pregador que era da Assembleia, depois se desvirtuou, nem sei de que igreja ele é hoje, mas na época ele foi tradutor de Jim Swaggart. Ele questionou se é possível ter uma vida abundante. Ele falou assim, isso é mentira, isso não é possível. Mas para quem olha com óculos da racionalidade capitalista ou com a mente de uma sociedade capitalista, obviamente que isso não será possível. Por quê? Porque a pleonexia é o modo psicológico de encarar o futuro. Você olha para o futuro e nunca se estabiliza quando faz isso. Você sempre quer mais. O futuro é uma sacola imensa do Papai Noel. Sempre tem coisas novas, novidades para ti. Então, o pleonexo, né? O pleonexo, o ambicioso, o ganancioso, ele é aquele cara que sempre olha para o seu próprio umbigo. E quando se fala de desfrutar do benefício ou desfrutar dos benefícios produzidos pelo trabalho, ele sempre pensa o seguinte: isso tem que desembocar sempre em mim. Ganancioso, como o próprio nome indica, ele não distribui benefícios, ele concentra benefícios. Ele não reparte, ele exclui possíveis pessoas de receberem o fruto da sua própria produção, né? Seu próprio trabalho. Então eu quero concluir com isso porque agora esse personagem ganancioso ele vai aparecer com mais frequência dentro de um espaço social que a gente entende hoje, né? A gente chamaria de espaço urbano. E sobre esse espaço urbano, as características desse espaço urbano, que tipo de psicologia esse espaço urbano produz, que tipos de racionalidade esse espaço urbano produz, agora o professor e pastor Claudivan ele vai fazer uma exposição para nós. Eu queria que você ficasse muito atenta, porque é uma exposição muito preciosa e que todos nós precisamos ficar atentos para entender exatamente o significado e o sentido da ética da bondade. Tá ok? Professor? Sim. Alguns anos atrás, não me lembro a data, nós fizemos um evento que analisou exatamente uma análise desse espaço urbano e o seu caráter pato-normativo e pato-determinante, não é? Esse seminário foi produzido, foi pelo Instituto Superior de Teologia Luterana, no qual nós tivemos a nossa formação, mas esse evento ele se torna relevante para nós hoje, a reflexão apresentada nele, porque nós precisamos entender qual é o mundo no qual nós vivemos, qual é a ordem social na qual nós estamos. Será que ela acolhe a intenção de viver na fé? O professor Anderson já deixou claro que não, mas vamos adentrar essa reflexão e ver os nossos desafios. Eu me lembro de um filme chamado Crash no Limite. Esse filme é da primeira década do nosso século, se eu não estou enganado, não é?
um filme que se passa depois do 11 de setembro de 2001, foi o advento 2004, né, das Torres Gêmeas. Então, um mundo urbano caracterizado pelo medo, um medo derivado, como diz o Zygmunt Bauman, um medo difuso que não tem um objeto definido. Parece que algo, em uma neblina diante da qual nós estamos, algo ameaçador vai aparecer de forma imprevisível. Assim Bauman vê esse contexto da globalização, não é? Um cenário de riscos que nos ameaçam de forma difusa constantemente. Mas nesse filme, a primeira cena do filme chamou muito a minha atenção. São dois policiais que estão em um carro na cidade de Los Angeles, e o filme começa com um crash, uma batida de carro, não é? E o policial diz uma coisa: Los Angeles, uma grande cidade, metrópole, não é? E o policial diz: em Los Angeles nós olhamos a vida através do para-brisa de um carro, não é? Eu acho que quando nós batemos o carro, nós estamos procurando ter contato, procuramos o toque em outra pessoa. A colega dele diz assim: acho que você bateu forte com a cabeça, você não está entendendo o que você está falando. Mas o sentido ali esse personagem, não é? Ele é um indivíduo de um espaço no qual a racionalidade afetiva está erradicada, de maneira que ele faz uma leitura interessante, a ausência do toque afetivo, não é? Então esse é o espaço urbano. O que a gente quer dizer então com espaço urbano? A gente está falando de um modo de vida. Nós não estamos falando de uma geografia. Cidade é uma coisa, espaço urbano é outra. Cidade tem uma geografia, não é? Espaço urbano é um modo de vida, é uma cultura, são lógicas de interação, são racionalidades. A metrópole é um fenômeno recente na nossa história, não é? No final do século XIX para o início do século XX, um teórico social chamado George Simmel escreveu Metrópole e Vida Mental, um texto que interessa muito, deveria ser mais aproveitado pelos psicólogos, porque Simmel estava dizendo o seguinte, o teórico social alemão: a metrópole muda a psicologia humana, não é? Uma das frases interessantes de Simmel, analisando Londres, primeira metrópole, não é, do mundo, ele diz assim: o homem do espaço urbano, ele funciona com o intelecto, e o homem do espaço rural funciona com o coração. No espaço rural existe o espaço, existe uma lógica de interação que o componente da emoção aparece, não é? No espaço metropolitano não. Por quê? O professor Anderson já falou aqui, o espaço metropolitano ele sobrecarrega a vida com a competitividade, de modo que o encontro entre os indivíduos ele se torna, ou entre os interagentes, conceito que eu acho mais interessante, o encontro entre os interagentes ele se torna uma experiência caracterizada pela reserva, não é? Porque o espaço urbano ele substitui, como diria Simmel, a batalha pela sobrevivência que existe na natureza. Portanto, Simmel está falando de um componente do darwinismo, não é? Pela batalha pelo lucro nas interações nesse novo espaço urbano. Mas essa batalha pelo lucro exige um distanciamento, não é? Essa batalha pelo lucro exige que eu tenha reservas em relação ao outro. A minha relação com o outro não pode ser sentimental. Se nós vamos comprar ou vender um carro,
quem é o marreteiro? Não é aquele personagem social que você conhece, já tem os predicados dele estão definidos, ele não vai se sensibilizar para os seus argumentos. Eu estou vendendo esse carro aqui para pagar uma cirurgia. Ele vai dizer, muito bom, muito bonito o que você está fazendo, mas esse carro seu tem um defeito aqui, ele tem um defeito ali, de maneira que ele precisa agir a partir do que Simmel chama de economia do dinheiro, não é? Isto é, tudo precisa ser reduzido a uma quantidade, a uma operação lógica. No seu encontro com o marreteiro que vai comprar o seu carro, ele precisa ser reduzido a um número depois desse encontro que vai tornar satisfatório esse encontro para o marreteiro, não é? E esse número significa comprei por um preço que vai me permitir um bom lucro na hora da venda. Mas o professor Anderson, ele substitui, ele entende que é mais rico, é mais preciso racionalidade capitalística do que economia do dinheiro, não é? Por quê? Porque racionalidade é um conceito rico, um modo de operar dos indivíduos no cotidiano. Então, dizer que a metrópole muda a psicologia dos indivíduos, dos interagentes, é dizer que ela modela, ela produz lógicas de interação. A metrópole é isso, um espaço em que lógicas de interação, diferentes lógicas de interação, estão, preste atenção agora, sendo modeladas nos indivíduos, ou os indivíduos sendo modelados, mas são lógicas de interação que nos arregimentam para a operatividade da maldade, a operatividade do mal. No espaço urbano existe uma engenharia do mal. Nós estamos sendo constantemente arregimentados para uma racionalidade não afetiva, uma racionalidade capitalística, não é? Por que que isso acontece? Harvey Cox, um teórico que escreveu A Cidade do Homem, já dizia que lá na segunda metade do século passado, o que é a cidade? A cidade é, ou nós podemos dizer agora com mais precisão, o espaço urbano, é exatamente o mundo em que um processo civilizatório reduz a presença e a influência da religião no cotidiano dos indivíduos, não é? A metrópole produz uma emancipação do indivíduo de uma racionalidade autonomista em relação aos dogmas da religião. Que implicações isso tem, então, não é? Esse processo civilizatório agora, ele começa a preconizar o bem-estar social, uma racionalidade de gratificação imediata. Por que que as pessoas vêm para a cidade? Uma frase de um filme, também um filme americano, eu acho que é Ligeiramente Grávida o filme, em que a moça diz para um cara assim, olha, quem quiser tranquilidade, não reclama do barulho da cidade. As pessoas vêm para a cidade para se divertir. Quem quiser tranquilidade, sai da cidade, não é? Então a cidade é esse lugar das múltiplas possibilidades, das mais diversas experiências, dos mais diversos experimentos, não é? De novos modos, estilos de vida que sejam considerados gratificantes. Mas voltando então a uma afirmação do professor Anderson, essa cidade aliás, essa não foi feita ainda, né? Essa cidade é um campo em que sentido? Um espaço de disputa, um espaço em que o encontro entre os interagentes tem que resultar em uma alocação do indivíduo em uma estratificação social. Isso pode acontecer pela via da performance profissional, não é? À medida em que existe uma disputa de capital performático, quem é que tem o capital performático? Se angaria habilidade, se angaria
lógicas de interação, conhecimento que vão me tornar eficiente para uma disputa por uma alocação bem colocada na estratificação social, não é? Como é que isso pode acontecer? Um fenômeno que no nosso cotidiano aparece aqui no Brasil de alguns anos, algumas décadas para cá, começaram a surgir cursos de titulação de doutorado que se consegue em instituições que não exigem tanto, né? O cara obtém o título de doutor, e isso o coloca no topo de uma estratificação social, do ponto de vista do capital social cognitivo, mas aquilo é uma mentira. Ele defendeu uma tese de verdade? Não, ele não defendeu. Mas observe que nesse campo de disputa, ele desenvolveu capacidades operacionais, não é? Que o colocam em vantagem comparativa. Portanto, a racionalidade capitalística desemboca em uma racionalidade de natureza poneropática. Já falei dela aqui, mas vou lembrar. Por que poneropática? Poneros, não é? O exercício do mal no cotidiano. O encontro entre os interagentes no cotidiano, preste atenção, se torna um encontro no qual, inevitavelmente, o mal será praticado. Existe um caráter patonormativo no espaço urbano, existe um determinismo. Por que esse determinismo? Porque nesse encontro entre os interagentes existe o medo, não é? O outro se tornou um demônio de 10 cabeças diante do qual eu não posso dar a ele a chance de afirmar as vantagens comparativas dele em relação a mim. Não, eu tenho que fazer essa afirmação, não é? Portanto, uma distorção hermenêutica se coloca nesse espaço urbano. Os indivíduos olham uns para os outros e veem no outro sempre, a partir de uma desconfiança psicótica, veem no outro sempre uma ameaça potencial, uma presença de alto risco, não é? Então, e a partir desse medo se desenvolve então uma lógica de interação reativa na qual se torna inevitável a prática do mal. A aniquilação do outro se torna inevitável. A criatividade desses indivíduos que competem no espaço urbano, não é? É uma criatividade que é usada para o mal. Alguém vai dizer, mas será que não há um exagero aí? Não é? Será que esse não é o modo normal de existir nessa sociedade do trabalho? Pois é, o problema é que essa sociedade é patonormativa. Isto é, o espaço urbano, ele normatiza uma patocompetição entre os indivíduos. Torna-se normal aquilo que, do ponto de vista de uma reflexão ética, na qual o outro se torna um valor, isto é, exatamente a proposta da ética cristã e da vida na bondade, não é? Uma vida que exerce a bondade, do ponto de vista desta ética, é anormal uma racionalidade poneropática para a destruição do outro. Porém, do ponto de vista das racionalidades operantes no espaço urbano, racionalidade capitalística, racionalidade poneropática, não é? À medida que existe uma ação coercitiva desse espaço urbano sobre o indivíduo, o que acontece? Essas lógicas de interação se tornam a norma de vida dos indivíduos. Né? Teve um momento só, assim, usou a expressão pato competitivo.
Tem como ser diferente? Tem como não ser pato competitivo? Tem como a competição não assumir esse sentido? E Não. existe uma calo-competição? A ganância é o bem comum que é desejado por ambos, né? Numa competição, cada um quer o prêmio, né? O que é o prêmio? É a visibilidade social, é o encanto social, a apreciação social dos outros, é a obtenção dessa glória social, né? Desse personagem social que se expõe não como pessoa, mas como um figurante, né? O figurante seria um modelo, né, criado pela sociedade de produção e consumo. O ônus para ele é a produção e o bônus é a possibilidade de maximizar o seu consumo. Consumo do bem e o consumo do aplauso também, né? Visibilidade social. Só lembrando as reflexões éticas do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele fala ali das diferenças entre os dons, não é? E ele condena o uso dos dons como forma de autoexaltação e competitividade. Ali a diferença deve aparecer, na perspectiva do apóstolo Paulo, como complementariedade em um movimento sinérgico de edificação coletiva do corpo, né? Aqui não, no espaço urbano, a diferença se torna um fator de natureza patogênica. A beleza que eu encontro no outro se torna um problema para mim. Bom, eu não vou seguir propriamente uma ordem aqui, eu vou falar à medida que eu estou me lembrando do texto, não é? Mas veja só que componente patológico a gente identifica nessa sociedade altamente competitiva. O self-made man, quem era ele? O professor Anderson diz, é aquele que quer afirmar a autossuficiência, não é? No espaço urbano se pretende afirmar a autossuficiência e, portanto, se busca o trabalho qualificado, a especialização, mas há um paradoxo no espaço urbano. Quanto mais se busca o encaixe e a especialização, mais se revela, paradoxalmente, uma insuficiência operacional dos indivíduos. Mais ele descobre a sua limitação, não é? Há um teórico social alemão chamado Ulrich Beck que fala da reflexividade como fenômeno típico da modernidade, não é? Mas o que é reflexividade? É um movimento que não tem fim. Eu estou sempre descobrindo que o conhecimento que eu tenho se tornou insuficiente, as minhas habilidades profissionais precisam ser recicladas, não é? Então, esse paradoxo do espaço urbano, eu quero afirmar a minha autossuficiência como self-made man, mas ao mesmo tempo eu descubro a minha insuficiência operacional. A cidade, então, ela mostra o seu caráter de promessa inclusiva. Para o que as pessoas vão para a cidade? Para encontrar o encaixe, não é? Ela é a sociedade que promete, ele é um modelo de organização social que promete o encaixe, não é? As pessoas vão para lá para ter boas experiências, para ter o encaixe profissional, mas ao mesmo tempo, nesse mundo piramidal, não há espaço para todos. E o esforço do indivíduo o leva a descobrir a sua a sua insuficiência operacional. Portanto, existe um componente patogênico, não é? É patogênica porque pressupõe uma lógica de relação piramidal, né? E sempre quando se pensa numa lógica de relação piramidal, se pensa no que está em cima e no que está na base, no que é melhor e no que é pior, no que está mais preparado e no que está menos preparado. Então, o espaço urbano é o espaço que
existe, quer dizer, não é a questão da sobrevivência como pessoa, é a sobrevivência como profissional, né? As pessoas não vêm para o espaço urbano, não é para morar num lugar movimentado. Elas vêm porque elas querem mais do que a sobrevivência. Elas querem o status, elas querem o reconhecimento, elas querem a prosperidade, né? Só que alguns alcançarão e outros não, né? O espaço é pequeno, a cama é curta, o cobertor é estreito, né? Então não é para todos. Existem aqueles que vão ficar por baixo e vão se manter sempre por baixo. Para esses, sempre é a ética da negatividade. Para esses, a competição sempre representa a experiência com o próprio fracasso, né? Por isso que ela é patogênica. Ela sempre produz a doença no mais fraco. O senso de exclusão, né? Em todo encontro entre os interagentes, um está condenado a sair na condição de déficit, não é? Sim. Sim. Então... E o que ganha tem a sua alma ferida curada, né? Tem a sua alma ferida curada, exatamente. Então, o mal, ele é estruturado nas lógicas de interação entre os indivíduos, né? Ele aparece nas racionalidades operantes. Você diz na sua reflexão que é um mal invisível, é um mal que se movimenta de forma sutil. Ele vai arregimentando, não é? Como no filme do Matrix, aquela Smithificação, um tocando o outro, daqui a pouco todos são Smiths, reproduzem uma mesma lógica de interação. Um efeito viral. Um efeito viral, exatamente. Uma visão de mundo padronizada. Uma visão de mundo padronizada que produz o que você estava dizendo antes, não é? Produz um encolhimento da bondade. A bondade não pode estar presente. A gente lembra novamente o conceito de agatofobia. Se eu exercer a bondade, eu deixarei de ser competitivo. Eu perderei a minha alocação superior nessa estratificação social, não é? A cidade também... Oi? Fica à vontade. A cidade, então, é esse mundo complexo, não é? Esse mundo de uma confusão, lembrando a nossa análise anterior do problema da ética, não é? A cidade é o lugar da paradoxalização do futuro. Veja a nossa vida cotidiana. Todos os dias problemas novos se abrem a nível macro-social, a nível micro-social, as nossas interações familiares, não é? Nosso espaço de trabalho, mas também realidades macro-sociais de natureza política, econômica. O espaço urbano está sempre abrindo problemas sem apontar a direção de um desfecho escatológico para esse problema. O macro-social é a rejeição social, né? É a pessoa que entende que deixou de ser competitiva, deixou de ter importância e interesse para uma sociedade de produção e de consumo, e portanto se tornou menos prestigiada por isso. Entra a figura do preguiçoso, né? Então é uma figura criada por essa racionalidade, né? Tem um velho também, né? Além da rejeição social, que é o problema macro estabelecido entre o indivíduo e a sociedade, existe o problema micro social, que é o indivíduo, o eu consigo mesmo, né? O self, né? Aí nós não temos a rejeição, é uma auto-rejeição. É quando se instala uma psicopatologia. E aí, o destino desse pode ser dois: ou a psicoterapia, ou a psicoterapia e uma consulta com um psiquiatra
para um tratamento medicamentoso ou um suicídio no cemitério. Isso é a forma mais drástica, né, de se manifestar uma auto-rejeição. Muitas pessoas fazem isso. Formas de suicídio gradual. Eu conheci uma menina, uma história de uma menina de Florianópolis, quando eu morava lá. Não sei se pulou do shopping, tinha um shopping famoso lá que o pessoal, quando queria suicidar, ia para ele, né? Virava as costas e caía lá embaixo. Caía de costa, né? Ou a ponte, também é outro lugar, muito procurado para suicídio, né? Mas é uma história complexa, uma história complicada dela. Uma história familiar, marcada pela rejeição e pela autorrejeição, né? Professor. Sim. Então você conclui que o espaço urbano é o espaço do não destino. Os problemas estão sendo colocados sem assinalação de um desfecho escatológico, não é? Então isso reduz o senso de segurança ontológica, e a afirmação mais contundente que você faz é: o espaço urbano paradoxaliza o que não pode ser paradoxalizado. O que é que não pode ser paradoxalizado? O horizonte de vida do indivíduo. É isso aí que você está dizendo, não é? Existe um desequilíbrio entre o anseio de realização do indivíduo que foi instigado, que foi alimentado por esse espaço urbano que faz a promessa da inclusão, da realização, mas agora paradoxalizado pela crença de que o indivíduo está excluído dessa possibilidade. Portanto, o espaço urbano é o espaço que gera nos indivíduos um senso de alta vulnerabilidade, não é? Você disse também na reflexão anterior que a bondade é uma ação em direção à cura. O que está acontecendo com essas pessoas que tiveram a sua vida paradoxalizada no espaço urbano? Essas pessoas não têm sido alcançadas pela bondade. Onde é que estão os convertidos que exercem a bondade no cotidiano para estender a mão para essas pessoas e evitar o desfecho mais dramático ao qual você se referiu ali, não é? Por que que isso não pode acontecer? Ora, nós sabemos, porque a bondade encolheu, porque aqueles que poderiam fazer isso, não é? Estão operativamente gastando o seu tempo em atividades produtivas para se tornarem competitivos. Competitividade é um conceito que expressa a face da maldade, né? Exatamente. Como é que com qual espírito você vai para a competição? Aniquilação do outro. Você precisa aniquilar o outro para ganhar a competição, né? Então, a própria lógica da competitividade, ela denuncia a cultura de maldade que se desenvolve dentro desse espaço que é pequeno, não dá para todos, né? Uhum. Eu quero mudar um pouco a direção agora. Acho que a gente explorou bastante esse tema, competitividade, racionalidade capitalística, para um outro momento da sua reflexão nesse seminário, que foi o momento em que você começa a falar de transmoralidade no espaço urbano, não é? Neutralidade moral, não é? Do que a gente está falando aí? O espaço urbano é o espaço em que a moral tradicional da religião, a polarização entre o bem e o mal, ela progressivamente se erradica, não é? Talvez não em alguns bolsões, em algumas minorias cognitivas, não é? Mas como movimento de tendência nessa sociedade, sim. Então se abre um espaço nesse mundo urbano, não é? Um modo de operar nesse mundo urbano, uma ordem social caracterizada pelo que Nietzsche chamava de aquilo que está para além do bem e do mal. Se torna, acho que eu posso dizer, um espaço pré-moral, que as escolhas dos indivíduos nesse espaço
da transmoralidade, que é também um espaço excentrotópico, não é? O espaço urbano é um espaço excentrotópico. O que é isso? É o lugar que comporta as mais diferentes variações, estilos de vida, não é? Então existe uma vocação inclusiva em que o critério do normal e do patológico ele é diluído nessa sociedade. Na perspectiva do Durkheim, a manutenção do normal e do patológico é fundamental para o bom funcionamento, manutenção de uma ordem social. Mas à medida que a gente tem aqui esse espaço excentrotópico, não é? Eu estou sendo claro quando eu digo que é excentrotopia aqui? Define. Então, topos, não é? O lugar, o que é o espaço urbano? É o lugar que convida aos mais diversos experimentos imaginados pelos indivíduos e diz: aqui todos serão aceitos. Existe uma suspensão daquelas normas que definem a fronteira entre o normal e o patológico, o permitido e o proibido. Então isso aguça o imaginário hedônico dos indivíduos, né? Na excentrotopia do espaço urbano, as escolhas dos indivíduos não são mais morais, não são escolhas entre permitido e proibido. São escolhas instintivas, são escolhas que são determinadas de maneira edossensitiva, não é? Que causa em mim uma boa sensação, não é? Esse se torna o critério de escolha para o modo de vida, o estilo de vida, a identidade que eu vou assumir nesse espaço. Bom, então esse é um espaço no qual, como é que a gente pode pensar a bondade nesse espaço, não é? Cada vez mais ele é um espaço de natureza autorreferenciada. Eu estou centrado na minha edossensitividade e não voltado para uma possível necessidade legítima que o outro apresenta. Mas eu queria que o professor comentasse um pouco também sobre esse caráter excentrotópico do espaço urbano. Um espaço que se institui o fenômeno da primitividade civilizada, né? Se é a sensação que determina o senso de concorrência entre o eu e o tu, na verdade não é o critério para a inclusão, não é o critério da normatização. Então nós não precisamos ter uma sociedade de pessoas perfeitas, né? Com saúde mental perfeita, né? Basta suprir uma demanda, mesmo que seja uma demanda anormal, mas que produza a sensação de que esse espaço, ele, pela sua diversidade, pela sua natureza diversa, ele é um espaço que necessariamente vai instituir a não norma como a norma para se viver. Portanto, é um espaço onde não há possibilidade de se distinguir o saudável do doente. Ao contrário, ele é um espaço que convida as pessoas que se inserem dentro dele a assumirem essa condição excêntrica, patológica, como uma condição sine qua non. Você quer viver nesse espaço, você quer sobreviver nele, você quer se tornar feliz nele, adota a excentricidade como um modo de viver. Quer dizer, ninguém mais nesse espaço está preocupado em excluir o doente. Não existe mais o conceito de doença para separar o eu do tu, a sociedade doente da sociedade sadia. Porque, na verdade, a sociedade sadia não existe mais. Ela é utopia. O que nós temos agora é uma sociedade de inclusão. E qual é o critério dessa sociedade? Não existe critério. Pelo menos não o critério que nós temos nas sociedades tradicionais, né? Em que havia
comportamentos aceitáveis e comportamentos não aceitáveis. Os comportamentos aceitáveis faziam parte da manutenção da boa vida na sociedade tradicional. O comportamento inaceitável, ele era enclausurado. Havia um espaço criado para colocar as pessoas dentro. São pessoas que não são bem-vindas nessa sociedade, né? Então, a sociedade centrotópica é a sociedade que não trabalha com esse critério de uma sociedade tradicional. Por quê? Porque é um espaço que não existe o vigor da norma. A norma que diferencia o são do insano, né? E ela se torna uma sociedade de alto risco à medida em que a própria excentrotopia impede que o indivíduo descubra a sua condição patológica. Sim. É uma sociedade em que o doente não sabe que está doente e, portanto, não há cura. Se não há como identificar a doença, não há cura a ser proposta. Exatamente, exatamente. Então é uma sociedade onde os doentes estão condenados a permanecerem as suas doentes para sempre. Não há cura nessa sociedade. É a sociedade do carro com motor estragado. Fundido. E que ninguém tem dinheiro para consertar esse carro. Achei engraçado, abrindo uma aspas aqui, né? O Alexandre me passou um e-mail esse ano, final, transição desse ano, né? Ele falou assim: olha, eu vou jogar aqui na cena. Se eu ganhar, eu já tenho determinado que eu vou te dar um presente. Eu falei que eu vou consertar o seu carro, deixar ele novinho e te devolver ele. Eu falei assim: é isso aí que você vai fazer? Você não vai me dar um Rolls Royce, não? Pô? Novinho? É brincadeira, né? Um abraço para o Alexandre, um abraço para o Hirata também, né? Deviam estar aqui com a gente. Isso é um problema porque se o evangelho do reino de Deus ele está chegando, né, para os doentes, como é que ele vai entrar numa sociedade doente que não acredita que é doente, que não se percebe como doente? Eu acho que a dificuldade é maior, né? O problema é que não há cura para quem não se considera doente. E talvez isso justifique um pouco do nosso trabalho, que é ajudar Exatamente. a fazer o diagnóstico, para gerar a consciência da doença. Exatamente. A gente está fazendo exatamente isso aí. Nós estamos fazendo um diagnóstico, estamos mostrando onde é que está a ferida, onde é que está a doença, e dizer, olha, a cura está nisso. Diagnóstico de um ente coletivo aqui. De um ente coletivo. Porque é uma tendência, é um estilo. Há um estilo de vida que eles precisam romper com ele. Um ente coletivo que está adoecido, mas o convite é para o indivíduo que se sente, que está Sim. conectado a esse ente Sim. coletivo. Mas ele também é um ente que reproduz a doença o indivíduo é um ente que produz a doença do ente coletivo. Por quê? Porque é um estilo de vida que é marcado por valores e comportamentos e por lógicas de interação. E ele vai ter que reproduzir. Ele vai ter que importar desse estilo. Ele vai ter que importar valores, crenças, lógicas de interação, comportamento. Portanto, a doença do ente coletivo vai ser refletida no indivíduo. E é possível viver de maneira saudável nessa sociedade doente com base na fé. Na fé. Na fé, né? E no uso da liberdade, por isso que eu estou chamando do coletivo para o indivíduo, ele reproduz o do coletivo. Mas é ele, como indivíduo, que vai ter que usar a liberdade dele para fazer uma escolha a partir de um modelo diferente desse do qual ele está. Mas veja bem, Laércio, olha bem. Nós estamos falando de fé cristã aqui. Nós não estamos vindo com a receita da eclesiologia, do eclesialismo. Hoje o que se pratica é o seguinte: se você quiser sair da doença do mundo, venha para a igreja. E eu não sou contra a igreja. Para casa. Para casa. Vem para casa. Né? É uma música que se... Quer dizer, é na casa que acontece a cura, é na casa que acontece a santificação, é na casa que a esperança é renovada e aparece, né?
Então, acabamos que a pessoa se torna cativa da igreja. Ela sai de um cativeiro e vem para um mais complicado. Porque a igreja é uma reprodução menor, uma réplica menor da sociedade, mas com muito mais poder de morte do que a sociedade. Por quê? Porque ela é muito mais dogmática do ponto de vista moral. Ela é muito mais inflexível, ela é muito mais taxativa. Quando Jesus diz assim, olha, não julgueis, ele não está falando para pessoas não comprometidas com religião, mas está falando para os religiosos. Porque quem mais julga as pessoas são os religiosos, são as pessoas que estão dentro da igreja. Quem mais adoece as pessoas umas às outras? As pessoas que estão dentro da igreja. Onde é o índice de cultura da fofoca, da maledicência? Dentro das igrejas. A igreja é espaço que está matando mais do que fazendo viver as pessoas. E aqui me desculpa, vai falar que não, eu sou contra a igreja. Não sou contra a igreja. É porque o conceito que eu tenho de igreja é um. E o conceito que se pratica de igreja hoje é outro. Eu faço parte da igreja. Eu quero ter uma igreja para ir para um culto, num domingo, para mim cantar, para mim ter comunhão com os irmãos, para mim ouvir uma reflexão boa no púlpito de um pregador. Quero ter tudo isso, eu não tenho nada contra isso. Agora, desde que a fé cristã seja pregada de forma clara, para produzir cura em vida naqueles que ouvem. É isso aí que a gente precisa. Agora, a gente vai para a igreja para escutar o quê? Uma baboseira de coisa. É teologia disso, é teologia daquilo, é tanta coisa que eu prefiro nem declinar, né? Quer dizer, se aprende tanta coisa. Hoje se fala muito do pastor como que é animador. O que é? Como... Não é coach. Coach. Quer dizer, o que esse cara é? O que ele faz? Por que ele adentrou o espaço religioso e está tendo um sucesso imenso como esse? Hoje as pessoas querem... Olha, eles chegaram a convidar, sabe quem? Chegaram a convidar lá em Ribeiro, há muito tempo atrás, para falar dentro da igreja, do espaço da igreja. Eu não tenho nada contra o Raí Ribeiro, acho que ele é uma pessoa até gente boa, bem intencionada. Acho que ele tem tentado ajudar as pessoas, mas é confundir uma coisa com a outra. Daqui a pouco tá chamando os caras aí, que são os considerados os caras mais sábios da... Eu não vou falar o nome deles aqui, porque não dá, não pode ser falado. Mas eu acho que vocês sabem quem são. Eles não são de igreja. Acho que eles não são de igreja. Eles são, pelo menos um deles se confessa ateu. Ele lá já tem, ele é do Sul, né? Ele é um historiador. Ele se confessa ateu, mas está falando para o público da igreja. Agora eu não sei como é que a gente concilia isso. Um ateu ensinando ética para o povo da fé. Não sei. É possível essas contradições? Dentro do espaço humano isso é possível. Sim. Quando nós fizemos pesquisas sobre essa nova espiritualidade evangélica brasileira, nós publicamos um artigo sobre o binômio saúde e doença, a promessa de saúde psicofísica, não é? Feito pela nova espiritualidade evangélica brasileira. Por que saúde psicofísica ou saúde integral? Havia uma promessa de prosperidade material, mas também uma promessa de saúde física, uma promessa de realização no amor matrimonial, não é? De uma família que vive uma harmonia. Então, toda essa promessa de uma plena realização em termos de saúde integral, saúde psicofísica. E ao final do nosso artigo, nós chegamos a uma conclusão, não é? Que existe um alto risco nessa promessa, porque para muitos que vão para esse espaço, não é? Esse espaço eclesiológico,
aquela pode ser a última cartada que ele está dando. E à medida que aquela falsa promessa não se realiza, esse indivíduo pode ser jogado para a condição em que todas as possibilidades para ele estão fechadas, não é? Por que nós estamos dizendo que é uma falsa? Alguém pode dizer, não é uma falsa promessa. Bem, do ponto de vista da fé cristã, é uma falsa promessa. Nunca houve na fé cristã a promessa de que um espaço eclesiológico vai produzir a salvação, a mudança e a transformação do indivíduo. Não é isso que está na fé cristã. Não é a igreja enquanto espaço de ação, não é a igreja instituição, como se faz hoje, um espaço definido, um personagem central, que é o personagem do pastor, que assume o púlpito e controla a mente de todo mundo. Não só controla, mas como coloniza a mente de todo mundo ali. A igreja não, a igreja é definida em termos de movimento. Paulo usa a metáfora do organismo, o corpo de Cristo, né? Quer dizer, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E que ele está interessado em falar da igreja como corpo por causa da sinergia, da cooperação. A gente pega a mão, cada um assume a sua função e vai fazer o que tem que ser feito no mundo. Qual é a função de todos? A cura. A cura de uma subjetividade estragada. Lembra desse artigo? Esse conceito que eu usei lá atrás, subjetividade estragada, numa revista chamada Ultimato. Um artigozinho que eu acho que você que mandou para Ultimato. A doença está lá fora e Jesus diz, olha, os sãos não precisam, mas lá fora só tem doente. Então, qual é a missão da comunidade, da igreja, compreendida como membros trabalhando por um ideal, o ideal de curar quem ainda está privado dessa vida sadia. Então, a gente caminha no mundo, a gente não fica parado dentro de uma comunidade de domingo a domingo, mas se deixar o pessoal fica de segunda a segunda, de terça a terça, e aí todo mundo quer ficar só na igreja, porque é um espaço cômodo. Lá na igreja tem os donos do poder, o pastor é um deles, é dono do poder, é dono do poder da palavra, do convencimento, mas ele também é um cara que não é questionado. Tudo que ele fala, proibido questionar. A gente não sabe se ele é um perito naquilo que fala. A maior parte das vezes não. Infelizmente, devia ser, mas não. E aí a gente entende o pastor como sendo uma autoridade de Deus, uma espécie de anjo, que não pode ser tocado. E quem tocar no pastor vai ter juízo de Deus, receber juízo de Deus. Então, nós criamos uma quantidade de crenças falsas para amedrontar as pessoas, para que essas pessoas dependam muito mais da igreja do que da fé cristã. Porque o que cura e que transforma uma pessoa não é a igreja, é o evangelho. Diz o Paulo, desse eu não me envergonho, porque ele é o artigo definido. Ele é o poder de Deus para cura, para salvação, para cura de todo aquele que crê. Não tem outro além do evangelho. Então, a cura não está no nome de Jesus, não está na igreja, está no evangelho, na boa nova que vem sendo trazido com esse evangelho. Falamos de valores. Como é que a gente faz aí? Quais são os valores? A gente vive nesse mundo com valores do mundo ou com valores de outro reino? Quer dizer, o evangelho traz isso, traz valores de outro reino para curar pessoas que mesmo morando nesse reino, nesse mundo, vão viver sadias, porque não pertencem mais a esse reino e nem a esse mundo. Entende que isso é diferente? Está ficando claro cada vez mais a diferença entre o que é a fé cristã e o que é a fé evangélica? Porque as duas parecem ser iguais e não são. A fé evangélica está cada vez mais comprometida com temas políticos.
A fé cristã nunca esteve comprometida com tema político, porque o que muda a humanidade não é a transformação da sociedade, é a transformação da consciência humana. É diferente, é completamente diferente isso. Por isso prega o evangelho. Não interessa o que diz o Marx, o que diz o Gramsci, não interessa. Esses caras não têm importância. O que tem importância é olhar para quem Jesus é e para viver como ele viveu. Isso que é importante. Por isso a conversão tem a ver com isso. Porque quando a gente aprende quem ele é e vive como ele viveu, a gente está encarnando a bondade como forma de viver. E aí a bondade deixa de ser um conceito. Não é mais um conceito. Agora é um estilo de vida. É um novo estilo de vida. É o primeiro valor que caracteriza esse novo estilo de vida, a bondade. E nas próximas nós vamos falar de um outro valor, que é a justiça. E por último, a verdade, né? Professor, vai fazer o desfecho? Eu acho que a gente fez já explorou, o desfecho, né? É. Então, eu queria passar para o Laércio agora. Laércio, a consideração sua, qual foi a sua percepção, qual foi o impacto, o que é a fé evangélica, a fé cristã para você? Fala um pouco aí para nós. Eu acredito que essas reflexões, né, para quem não nos conhece, essas reflexões elas já são feitas há tempos, né? A gente encontra os informais e resolveu se trazer para compartilhar com todos que estão assistindo, né, nesse momento. E essas reflexões elas nos conscientizam, nos ensinam o que é realmente a fé cristã, diferenciando de outros tipos de crença que a gente aprendeu no mundo, né? Desde pequeno, né, eu sempre tive despertei um interesse por conhecer Deus, né, que é o primeiro conceito que eu tive contato, né, foi com o conceito de Deus. E aí, então você parte a dedicar a vida a compreender isso. E no meio do caminho, né, por falta de sabedoria, por falta de pessoas que têm habilidade de fazer as análises da maneira correta, de compreender as escrituras e de explicar, você acaba entrando por caminhos errados. Eu acho que nesses últimos episódios, né, tratando sobre a bondade, nesses últimos 2 episódios, esse e o passado, isso traz luz sobre o que de fato é a fé cristã e diferencia ela de maneira clara, né, do que é a fé evangélica, né? Porque muito se ouve, né? Isso aí eu tô falando é uma coisa que a gente acontece, né? Sempre por exemplo, eu tenho uma pessoa próxima, né, que falou para minha filha contando sobre uma terceira pessoa, né, de problemas da vida, e essa pessoa falou: não, você tem que trazer ela para a igreja, né, para ela resolver a vida, como se fosse na igreja que a solução estaria. E não, a solução está em compreender os princípios e valores da fé cristã. É isso que vai mudar a pessoa. Não é se ela está na igreja A, na igreja B, né? A igreja, enquanto instituição, é um lugar que a gente encontra com pessoas, que a gente tem amizade, que a gente tem algumas normas, algumas boas, outras nem tanto, né? Mas o que importa é, de fato, o que é a fé cristã. E a fé cristã, a gente tem aprendido o que é conversão, né? Ficou muito mais claro para mim o que é a conversão de fato, né? Ou seja, compreender isso, o que é a bondade, né? Ou seja, diferenciar certos conceitos, né, que a gente usa durante a vida, que a gente vem aprendendo durante a vida, né? Como, por exemplo, no episódio passado, né, a questão do preguiçoso, né? Ou seja, um conceito que eu nunca tinha parado para pensar, né? E a gente ouve, sempre acaba internalizando, até e reproduz, né? Até que vem uma análise, né, baseada na fé cristã e lança luz sobre isso. E isso é muito bom, porque isso é luz para o nosso caminho, sabe? Né? Cai uma falsa verdade. Cai uma falsa verdade. E aí você coloca outra. E assim a gente vai construindo a vida de fé, né? Ou seja, aprendi um pouquinho aqui, aprendi outro pouquinho aqui, e você vai levantando um muro, né, da fé cristã. Você quer compreender como viver? Esse é o sentido, né? Uhum. Então a fé cristã precisa ser compreendida para depois ser vivida. Você não vive uma coisa que você não compreende. O que o pessoal faz? Vai para a igreja, não compreende a fé cristã e vive uma vida de eclesiástico.
achando que está na fé cristã. Você compreendeu a fé cristã? Dá, mas... Tá. Pero no mucho. Pero no mucho, né? Bem, eu acho que o espaço, uma das características emblemáticas da axiologia urbana é a ganância, é a força de oposição que produz o individualismo. E o individualismo segrega a cultura da partilha, mortifica a cultura da partilha. Então, o que é a bondade? É a partilha, é saber partilhar, é saber estender o bem para todos que são legitimamente necessitados do bem. Então, vamos partilhar o que? Na fé cristã, nós vamos partilhar o bem. Quem precisa do bem? A gente caminha na vida. Nós vamos ver quem precisa e quem não precisa. Aqueles que têm necessidades legítimas e os que não têm. Estão querendo tirar proveito. Né? Mas a gente vai ver. Agora abre os olhos. Não seja como sacerdote, como levita. É judeu? Tem carimbo? Se não tiver, deixa morrer. Não. Aqui para nós agora não existe judeu, não existe gentil, não existe diferença de raça, de cor e etc. Agora é pessoa humana. A fé cristã veio para comunicar o evangelho, que é poder de Deus, para a pessoa humana. Por favor, vamos acabar com essa mentira de que tem pobre. O pobre tem um lugar privilegiado no coração de Deus. Essa é a grande mentira da teologia da libertação. Parar com essa mentira. Esses teólogos não têm coragem de romper com a mentira dessa. E ao mesmo tempo, do lado de cá diz que agora são só os prósperos, os privilegiados, os eleitos de Deus. Isso começa com o calvinismo até o novo movimento, os novos movimentos da igreja evangélica, do evangelicalismo do mundo, né? E os calvinistas não ficam assustados e nem com raiva da gente, não, porque nós não estamos mentindo. Quem é o eleito? O próspero, pronto. Não é eu que estou falando. O cara que estudou antes de mim, o Max Weber. Se vocês quiserem discutir com ele, vai lá no túmulo dele, faz uma oração para ele acordar e começa a discutir com ele. Não é comigo que vocês têm que discutir. E a leitura que o Weber faz é o seguinte: olha, eu sou um eleito. Como é que você sabe? Eu sou próspero. Eu estou na fileira, aguardando a salvação. Opa! Então, essa é a nova modalidade de eleito, né? E de sal. Não é pobre, é o oposto do pobre. O pobre você deixa morrer de fome. É aquela. É a tese do personagem do Chico Anísio, né? O deputado Justo Veríssimo. Vamos acabar com a pobreza, matar todo mundo no buraco, enterrar e matar todo mundo. Não. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que alcança a pessoa, independente se é rico, se é pobre, independente da sua identidade etnológica ou independente. É a pessoa humana. É a cana que está quebrada. Precisamos restaurar essa cana. Né? Então eu acho que aqui a gente pode cessar. O Timóteo tem algumas impressões a passar? Tem? Eu acho que a primeira coisa que me ocorre é: quem ouve tem que tomar consciência da própria doença. Não importa se é evangélico, se não é evangélico, se é católico, se é... Enfim, sem essas distinções, né? Eu fico ouvindo e sentindo o constrangimento de enxergar aquilo com que eu não me adequo ao modelo para o qual a gente está olhando. Isso é o que... enquanto eu estava ouvindo, né, porque a gente estava falando de competição, né? Então eu falei, existe uma competição? Não existe. A competição, ela é patogênica. Mas eu fiquei lembrando, talvez uma. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, né, ele fala, olha, os atletas competem, eu estou competindo contra mim mesmo, me preparando para uma batalha na vida, mas na direção de um alvo. É um processo. Eu fiquei pensando nessas coisas. Então, o objetivo nosso é gerar essa consciência, né?
gerar a consciência da doença, para despertar a fome de saúde, a fome de vida que o Evangelho oferece. É o que eu queria que fosse despertado em todo mundo, né? Que ouve a gente. Então, o que a gente precisa nesse espaço urbano que a gente menos flagra nele, né? Expressões de bondade, né? Expressões de bondade, calofanias, né? O que está faltando é isso, expressões de bondade, calofanias. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar o olho da gente e adotar a partilha como uma filosofia de vida. Filosofia de vida. Ou cristologia de vida, melhor dizendo. Que deveria ser viralizado é o bom samaritano. O bom samaritano. Então agora eu vou pedir para o professor Claudivan fechar para a gente com a oração. Depois a gente volta a palavra para o nosso moderador. Senhor Jesus Cristo, nós temos uma expectativa aqui de que essa luz, o Evangelho diz que o Senhor é a verdadeira luz que ilumina todo ser humano. Eu peço que essa luz chegue e dê oportunidade das pessoas se flagrarem e se encantarem, Senhor, pelo seu modelo de vida. Peço que o Teu Espírito toque a vida das pessoas, dê luz a elas e mova, convença do pecado para o arrependimento, para que eles encontrem águas limpas, águas saudáveis, Senhor, para viver em paz, para viver, encontrar pastagem, Senhor, e viver sob o Teu cuidado, seguindo esse estilo de vida, a bondade, a justiça, a verdade. Peço ao Senhor, peço pelas pessoas que estão nos vendo e nos escutando agora. Amém. Amém. Obrigado aos que ficaram conosco até agora. Eu espero muito que está sendo conversado e refletido aqui gere uma consciência nova. Não de uma vez, a gente tem clareza de que isso não acontece assim. Isso é um processo, um exercício constante de negar uma natureza para construir uma nova. O título dos episódios anteriores, né, me veio à cabeça: Construção de um Novo Homem Criado segundo Cristo. Essa nova criação, ela emerge em um processo que é cotidiano, né? É diário. Eu lembro que foi trabalhado o conceito de perfeição. Então, nosso objetivo não é formar gente perfeita. Nosso objetivo é produzir uma consciência que desperte uma vontade de caminhar na direção de um modelo, que é o modelo de Cristo. Nós falamos para quem não tem fé, para quem tem fé. Em alguns momentos a gente falou com os evangélicos, que nós também chamamos de irmãos. Não interessa de que lado se esteja, dentro ou fora de uma igreja, nosso interesse é despertar essa consciência para gerar conversões a Cristo, ao modelo de Cristo. E a partir disso reproduzir o modelo de bondade do Cristo. Eu espero que nós aqui da mesa levemos isso para casa, né? E quem vai ouvir a gente, eu espero que mais pessoas escutem o que a gente tem para dizer. E da nossa parte, eu espero que nós continuemos fazendo isso aqui, né? E eu acredito que há um movimento do Espírito Santo que trabalha a partir do que nós estamos nos esforçando para fazer. Se você quer continuar nos ouvindo e participando disso, ajude a gente a divulgar, fazer essas reflexões alcançarem mais pessoas, né? E a gente faz isso também chamando você
para continuar com a gente no próximo episódio. Até lá.